Bem-vindo, alunos, ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre giardíase. Bom, vamos começar? A giardíase é uma infecção causada pelo protozoário Giardia lamblia, que pode acontecer devido à ingestão dos cistos desse parasita que estão presentes em água, alimentos ou objetos contaminados. Bom, vamos falar agora sobre o ciclo de vida da Giardia lamblia. A giardia, ela possui duas formas morfológicas, os cistos e os trofozoítas. Os cistos vão ser as formas do parasita liberadas pelas fezes dos pacientes infectados, podendo sobreviver por muito tempo no ambiente se houver umidade. A transmissão da giardia é fecal-oral. Ou seja, ocorre pela ingestão dos cistos de giardia que vão sair nas fezes de humanos ou outros mamíferos. Quanto piores forem as condições de saneamento de um local, maior o risco de epidemia de giardíase. Após a ingestão desse cisto, a giardia no intestino delgado ela vai se transformar na forma trofozoíta, tornando-se um organismo flagelado, que mede cerca de apenas 15 micrômetros. Podemos dizer que os cistos eles funcionam como os ovos e os trofozoítas são os filhotes que saem do mesmo. Os trofozoítas são a forma capaz de se reproduzir, multiplicando-se dentro do intestino delgado do paciente contaminado, aderindo à sua parede e alimentando-se da comida que passa. Quando o parasita chega ao intestino grosso, ele volta a formar a forma de cisto, pois este é o único meio de sobreviver no meio ambiente após a sua eliminação nas fezes. Vamos falar então como a giardíase é transmitida. Como eu havia dito anteriormente, é pela via fecal-oral. Em qualquer situação na qual os cistos de giardia liberados nas fezes alcancem a boca de outras pessoas, causará a contaminação. Alguns exemplos são beber ou banhar-se em águas contaminadas, então são doenças transmitidas pela água, contaminação de alimentos por mãos mal lavadas. O processo de cozimento, ele mata os cistos da giardia. Portanto, este modo de transmissão é mais comum com alimentos crus ou contaminados somente após estarem prontos. Creches e instituições de idosos onde há pouca preocupação com higiene. Também a transmissão pode ocorrer no sexo anal e no contato com fezes de cães e gatos contaminados. E também temos através do manuseio de solo contaminado sem a devida limpeza posterior das mãos. Sintomas causados pela Giardia lamblia. Na maioria, as pessoas não vão apresentar nenhum sintoma, mas aqueles que são mais comuns são diarreia, normalmente é bem líquida, mas por vezes bem gordurosa, chamada de esteatorreia. Presença de cólicas abdominais, mal-estar, flatulência. Aliás, a diarreia e a flatulência são os sintomas mais comuns. Também podemos ter a presença de náuseas e vômitos e, consequentemente, o emagrecimento. Febre também é um sintoma menos comum, pode aparecer, mas ocorre em menos de 15% dos casos. Os sintomas que eu acabei de falar, eles costumam surgir em aproximadamente 1 a 2 semanas após a contaminação com esses cistos da giardia, durando em média por 2 a 4 semanas. Após essa fase aguda, cerca de 2/3 dos pacientes que tiveram esses sintomas vão apresentar melhora espontânea. 1/3, porém, vai acabar desenvolvendo a infecção crônica pela giardia, mantendo-se infectados e sintomáticos por longos períodos. Na giardíase crônica, os sintomas mais comuns são presença de fezes pastosas, esteatorreia, que é a presença de fezes gordurosas e com odor forte, perda de peso significativa, um cansaço e até mesmo ocorre depressão. Um dos principais problemas da infecção pela giardia é a síndrome de má absorção, caracterizada clinicamente pela perda de peso e a esteatorreia. O paciente que apresentar giardíase, ele vai apresentar uma dificuldade em digerir gorduras, carboidratos e vitaminas.
Até 40% dos pacientes desenvolvem intolerância à lactose. Bom, agora vamos falar sobre o diagnóstico, né? Como a Giardia lamblia é descoberta. A infecção pela Giardia, ela é diagnosticada normalmente através do exame parasitológico de fezes, pois o parasita ele é eliminado de modo intermitente e a coleta de pelo menos 3 amostras de fezes aumenta a chance de encontrarmos os cistos. Vocês estão vendo algumas fotografias de como esse parasita é visto pelo profissional de laboratório no microscópio. E vamos também falar sobre o tratamento, né? O tratamento, ele apresenta 2 objetivos: eliminar os sintomas nos pacientes sintomáticos e interromper a eliminação dos cistos pelas fezes, quebrando a cadeia de transmissão. Os esquemas terapêuticos mais indicados são os seguintes, que são doses para adultos, mas sempre lembrando que devemos sempre consultar um médico. Temos o tinidazol, que é conhecido como Pletil, que é 2.000 miligramas em dose única. O sequinidazol, que é o Sequinidal, 2.000 miligramas em dose única também. E o metronidazol, que é o Flagyl, 500 miligramas, utilizado 2 vezes por dia por 5 dias. Temos também outras opções, por exemplo, o nitazoxanida, que é conhecido pelo Anita, 500 miligramas, que é também tomado 2 vezes por dia por 3 dias. O albendazol, que é conhecido como Zolben ou Zentel, 400 miligramas, que deve ser ingerido 1 vez por dia por 5 dias. E o mebendazol, que é conhecido como Panteumin, 300 miligramas, utilizado 3 vezes por dia por 5 dias. Já o tratamento nas grávidas, a giardia em si ela não faz mal para o bebê. Nas grávidas com giardíase leve, que são capazes de se manter hidratadas e bem nutridas, é razoável adiar o tratamento até pelo menos o 2º trimestre para minimizar o risco de efeitos adversos dos fármacos para o feto. Porém, se o médico, né, o obstetra, entender que o tratamento é necessário durante o 1º trimestre, o medicamento mais seguro é a paromomicina, que é feito por via oral, 3 vezes por dia, por 5 a 10 dias. E por apresentar uma absorção sistêmica limitada. Durante o 2º e o 3º trimestres de gravidez, os agentes antimicrobianos aceitáveis incluem paromomicina, o tinidazol, a nitazoxanida ou o metronidazol. Mas lembrando que é sempre aconselhável ir ao médico para ver se realmente você está com giardia, fazer o exame de fezes direitinho e ir ao médico para ele receitar o melhor remédio para você, né? Também é bom lembrar que não é incomum que o exame parasitológico ele esteja negativo, né? Mesmo na presença da infecção, e é por isso muitas vezes que é necessário repetir esse exame ou fazer outros tipos de exame com métodos mais confiáveis, como testes imunológicos no sangue e nas fezes, ou até mesmo a coleta de aspirado ou biópsia do intestino. E é muito importante diagnosticar a infecção o mais rápido possível para reduzir o risco de a pessoa desenvolver problemas como desnutrição ou anemia devido à má absorção dos nutrientes no intestino. Então, vamos falar agora sobre a prevenção. Para prevenir a giardíase, são necessárias medidas de higiene, né? Como lavar as mãos após usar o banheiro, ou manusear animais, ao trocar fraldas ou trabalhar no jardim. Lavar as mãos antes de manusear alimentos ou bebidas, lavar corretamente os vegetais, principalmente aqueles que são consumidos crus, manter sempre os animais de estimação desparasitados, dando o tratamento adequado caso estejam infectados,
Evitar beber água de rios e lagos ou diretamente da torneira, principalmente em lugares em que a água não é potável, devendo-se, nesses casos, sempre fervê-la ou filtrá-la corretamente antes de consumi-la. Nos casos em que existe suspeita ou diagnóstico confirmado de giardíase, é importante adotar algumas medidas, como evitar ir à escola, no caso de crianças, e evitar preparar alimentos em casa enquanto existirem os sintomas. Além disso, deve-se evitar compartilhar toalhas, utensílios de cozinha e evitar usar piscinas por 2 semanas após o fim da diarreia. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Se vocês gostarem dessa aula, deixem o seu like, compartilhe para os seus amigos estudantes, que eu vou agradecer muito para incentivar o canal. E pode deixar aí sugestão de aula que vocês estiverem precisando. E muito obrigado por assistir. Até breve.